Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pronomes relativos. Então, se você gostou desse tema, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e bora pro vídeo. Os pronomes relativos são o that, o who, o whom, o which e o whose. Eles se referem a termos citados anteriormente e devem ser usados sempre para introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo é: I met a woman. She can speak 6 languages. Eu conheço uma mulher que ela pode falar 6 idiomas. Quando a gente vai juntar essa sentença, a gente vai usar o who e a sentença vai ficar: I met a woman who can speak 6 languages. Eu conheço uma mulher que pode falar 6 idiomas. Então aí, primeiro eu tinha 2 sentenças. I met a woman, eu conheci uma mulher. She can speak 6 languages. Ela pode falar 6 idiomas. Então, essa mulher que eu conheci é a mesma mulher que pode falar os 6 idiomas. E aí eu junto a sentença e fica: eu conheci uma mulher que pode falar 6 idiomas. Então, a mulher que eu conheci é a mesma mulher que pode falar 6 idiomas. O who é usado para pessoas e não coisas. Por exemplo, a thief is a person who steals things. Um ladrão é uma pessoa que rouba coisas. Do you know anybody who can play the piano? Você conhece alguém que pode tocar piano? The man who phoned didn't give his name. O homem que ligou não deixou o nome dele. The people who work in the office are very friendly. As pessoas que trabalham no escritório são muito amigáveis. E aí vocês podem ver que nós usamos o who para fazer referências a pessoas. No primeiro exemplo, nós tínhamos o ladrão, no segundo, alguém, no terceiro, o homem, e no quarto, as pessoas. Então, o who a gente sempre usa para pessoas. O which nós vamos usar para coisas. Por exemplo, Jack was wearing a hat. It was too big for him. Aqui eu tenho 2 sentenças. A primeira é: o Jack estava usando um chapéu. E a segunda sentença é: ele era muito grande para ele. O que era muito grande para ele? O chapéu. Então eu posso juntar essas 2 sentenças e elas vão ficar da seguinte maneira: Jack was wearing a hat that was too big for him. Ou eu posso dizer: Jack was wearing a hat which was too big for him. Então aqui eu usei o that, ou eu posso usar o which. O which, como eu disse, pessoal, ele é usado para coisas e não pessoas. O who a gente usa para pessoas e o which nós usamos para coisas. Alguns exemplos para ficar mais fácil. An airplane is a machine which flies. E aqui nós temos: o avião é uma máquina que voa. Emma lives in a house which is 400 years old. A Emma vive em uma casa que tem 400 anos. Então, o que tem 400 anos? A casa. Então, a gente usou o which porque a gente está fazendo referência à casa. E o that, ele é para coisas ou pessoas. Por exemplo, an airplane is a machine that flies. No outro exemplo, nós usamos o which, agora nós usamos o that. Emma lives in a house that is 400 years old. No outro exemplo, nós usamos o which, agora nós usamos o that. The people that work in an office are very friendly. Aí no outro exemplo, nós tínhamos usado o who, porque nós estamos falando de pessoas, e agora nós usamos o that, porque o that pode tanto ser usado para pessoas quanto para coisas. Mais alguns exemplos usando o who para pessoas e o it para coisas. O exemplo é: The woman who lives next door is a doctor. E aí nós temos a mulher que mora na casa ao lado é uma médica. E aí, como nós usamos o who, nós usamos o who porque nós estamos falando da mulher que vive na casa ao lado, que também é uma médica. Então aí, no caso, a gente poderia ter usado o that, mas a gente optou pelo who. Agora, um exemplo, dá pra gente usar o it. Where is the cheese that was in the fridge? E aí nós usamos o that, mas como nós estamos falando do queijo, the cheese was in the fridge,
nós poderíamos ter usado which também. Esses exemplos que nós vimos agora, o who ele estava com função de sujeito. Se vocês perceberem, sempre aparecia o who ou which e depois um verbo. Então essa é a ideia de quando ele está sendo usado como sujeito. Só que a gente também pode usá-los com a ideia de objeto. Por exemplo, the woman who I want to see was away on holiday. A mulher que eu queria ver saiu no feriado. Então aí nós temos the woman, a mulher, por isso que nós usamos o who. E depois do who, se vocês perceberem, nós temos o pronome I. Então, quando tem o pronome depois do who ou do which, eles estão com função de objeto. Have you found the keys that you lost? Você encontrou as chaves que você perdeu? E aí nós temos o that, que também poderia ter sido usado which, porque nós estamos falando de chaves, que são objetos, né? São coisas. Se vocês perceberem, depois do that eu tenho o you, que é um pronome. Então, isso quer dizer que o that, ali no caso, ele está com função de objeto. E se você ficar em dúvida quando ele tem ideia de sujeito, quando ele tem ideia de objeto, você pensa nisso. Depois está vindo um verbo, é sujeito. Depois está vindo um pronome, é objeto. Mas a principal ideia é, quando ele está como sujeito, ele não pode ser omitido. Quando ele está como objeto, ele pode ser omitido. Vou dar 2 exemplos aqui. Lembra o exemplo que nós usamos lá em cima? Que foi, the woman who lives next door is a doctor. A mulher que mora na casa ao lado é uma médica. Aí eu preciso do who, que ele está com a tradução de que. Porque se eu tirar, fica, the woman lives next door is a doctor. E aí a tradução vai ficar, a mulher vive na porta ao lado, é uma médica. Não vai fazer sentido. Então, você não pode omitir o who ou which quando eles estão com função de sujeito. Mas quando eles estão com função de objeto, por exemplo, have you found the keys you lost? Você encontrou as chaves que você perdeu? E aí você omitiu o which que você tinha usado, ou that, porque eles estão com função de objeto. Para a gente, fica meio estranho. Para a gente precisa traduzir e deixar o quê? Porque se a gente não deixar o quê, fica. Você encontrou as chaves que você perdeu? Para a gente fica meio estranho, mas para eles, quando é com função de objeto, pode sim ser omitido, ok? E agora nós vamos ver o caso do whose, que a tradução é cujo, cuja, cujos, cujas. O bizu do whose é que ele sempre vem entre 2 substantivos. Se você tem que preencher o espaço e eu tenho um substantivo de um lado, substantivo do outro, eu sei que ali vai se encaixar o whose, porque ele dá uma ideia de posse. Então vamos aos exemplos. Primeiro exemplo é, we helped someone, their car had broken down. E aí nós tivemos 2 sentenças. Agora quando nós formos juntar, nós vamos tirar o there e nós vamos usar o whose. Vai ficar, we helped someone whose car had broken down. Nós ajudamos as pessoas cujo carro tinha quebrado. Então lá em cima nós dissemos, nós ajudamos algumas pessoas. O carro deles tinha quebrado. Aí a gente tirou esse deles e usamos o whose. Se vocês perceberem, de um lado eu tenho people, pessoas, que é substantivo, e do outro lado eu tenho car, que também é substantivo. Então o whose ele ficou entre 2 substantivos. E vamos mais alguns exemplos. Primeiro exemplo. A widow is a woman whose husband is dead. Uma viúva é uma mulher cujo marido está morto. Então aí nós temos o woman, o whose e depois o husband. Então woman, mulher, substantivo, o whose aí no meio e depois o husband, que é marido e também é substantivo. Agora vamos comparar o who e o whose. Um exemplo com o who ficaria, I met a man who knows you. Eu conheço um homem que conhece você. Então, eu poderia separar as sentenças como I met a man, ponto. He knows you. Ele conhece você. Então, esse cara que conhece você é o mesmo cara que eu conheço. Então, a gente junta as 2 sentenças e usa o who. Por que estamos usando o who? Porque estamos falando de pessoas. Um exemplo com whose. I met a man whose sister knows you. Eu conheci um homem cuja irmã conhece você. Então, se eu fosse separar as sentenças, ficaria I met a man,
His sisters knows you. Então, esse his sister, a irmã é de quem? A irmã é do homem que eu conheço. Então, de um lado eu tenho o man, o whose no meio e depois sister. E nós também temos o whom, que ele é geralmente usado para pessoas como who, só que enquanto o who ele pode ser usado como sujeito e objeto, o whom só pode ser usado como objeto. George is a person who admire very much. Então aqui eu tenho George é uma pessoa que eu admiro muito. Então ficaria admire him. Tipo, eu admiro o. E aí nós usamos o whom. Depois, se vocês perceberem, eu tenho o I, que é um pronome. Então aqui a ideia é o quê? Que ele está sendo usado como objeto. E nós temos um outro bizu. Quando tiver uma preposição, depois você tem que sempre usar o whom. Ok? E a frase, um exemplo aí para ficar mais fácil para vocês. I like the people with whom I work. E a tradução ficaria mais ou menos assim, ó. Eu gosto das pessoas com quem eu trabalho. Então, antes nós tivemos o with, que é uma preposição, e depois nós tivemos que usar o whom, que sempre será preposição e depois o pronome relativo whom. Exemplos de preposições pode ser to whom, from whom, with whom e etc. O where significa onde, mas ele também pode ser considerado um pronome relativo. E nós usamos o where quando nós queremos falar sobre lugares. Por exemplo, the restaurant we had lunch there, it was near the airport. E aí a gente usa o where para juntar as sentenças e elas ficam the restaurant where we had lunch was near the airport. Então primeiro eu falei o restaurante, nós tínhamos almoçado lá, era próximo ao aeroporto. Aí eu juntei todas elas e ficou o restaurante onde nós tínhamos almoçado era perto do aeroporto. Antes eu tinha falado que nós tínhamos almoçado lá. Lá onde? No restaurante. Então deu pra gente usar o where para fazer esse link. E um exemplo que dê pra gente substituir o where pelo that. I recently went back to the town where I grew up. Aí nós temos eu recentemente voltei à cidade onde eu cresci. E aí a gente pode tirar esse where e usar o that. E ficar the town that I grew up. A cidade que eu cresci. E agora eu vou deixar um quadro aí para ficar bem mais fácil, bem resumido para vocês. O uso do whom, do which e do that. Nós usamos para pessoas o who, o whom e o that. O which não. Para não pessoas, nós não vamos poder usar o who, o whom. Nós podemos usar o which e o that. Antes de verbos, nós podemos usar o who, não podemos usar o whom porque ele tem a ideia de objeto. Então, ele não pode vir antes de um verbo. O it pode vir antes de um verbo e o that também. Antes de não verbo, antes de qualquer palavra que não seja verbo, por exemplo, um pronome, todos os quatro podem ser usados. Depois de uma vírgula, nós podemos usar o who, o whom, o it, e não o that. O that não pode ser usado depois de uma vírgula. E depois de preposições, nós não podemos usar o who, nós podemos usar o whom. Isso vai ser uma diferença para você ter quando você for usar para a ideia de objeto e você tiver a dúvida de quando você vai usar o who ou o whom. Se tiver uma preposição, você não vai poder usar o who. Você vai ter que ser automaticamente forçado a usar o whom. E o it pode ser usado depois de preposição e o that não pode. E pessoal, antes da gente ir para a questão, que a gente sempre resolve uma questão no final do vídeo que tem explicação, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. E também não esqueça de baixar o PDF que eu vou deixar aqui nos comentários com alguns exercícios sobre o tema explicado nessa aula, tá? Então, já deixou o like, já se inscreveu, já baixou o PDF, então bora para a questão. A questão, pessoal, é da EAD 2017 e tá assim, ó, preencha o espaço com o pronome correto. E nós temos essa sentença aí, ó. Dá uma olhada e vê qual alternativa você preencheria. Você preencheria a letra A, whose, que seria cujo, a letra B, which, que seria que, usado para coisas ou animais, a letra C, o how, que é o como, ou a letra D, who, que é usado com a tradução de que, mas para pessoas.
E aí, qual foi a sua resposta? A frase, a tradução ficaria: um arqueólogo é um homem, tracinho, tracinho, trabalho é o estudo de coisas antigas. Se você caiu na pegadinha e marcou a letra D, pensando que era who, porque você viu man e o work. O work é verbo, então é o homem que trabalha. Se você marcou a letra D, você está errado. Por quê? Porque o work aí não é o verbo. Mas como assim não é o verbo? Não é. Primeiro, porque essa frase está no simple present, ela está no presente. Então, se é man no singular, o work deveria vir com um S se ele fosse verbo. Então, seria man works e não só o work. Só esse pequeno detalhe de faltando um S em work, você já elimina a letra D, não é o who. Na verdade, o gabarito dessa questão é a letra A, whose, porque da ideia de cujo, quando você faz a tradução fica. Um arqueólogo é um homem cujo trabalho é o estudo de coisas antigas. O work aí é trabalho. Então você tem o man de um lado, que é o substantivo, e o work do outro lado, que também é substantivo. Então, como nós temos dois substantivos, no meio você precisa botar o whose, que é o cujo. Então aí, essa questão, o gabarito é a letra A. Espero que vocês tenham gostado da explicação, espero que vocês tenham gostado dessa última questão. Então, se gostou, deixa o like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.